Aí, voltei aqui pra gente conversar muito e hoje sobre o belo, de uma forma mais filosófica. O que é o belo? O belo é subjetivo? Até que ponto o belo é subjetivo? Cá estou eu novamente com um vídeo, né? Que o meu habitat natural é o vídeo. Que eu gosto de falar muito, você já sabe disso. Hoje a gente vai falar sobre o belo, ó. Até me arrumei pra vir falar com você. Só pra vir falar com você. Antes da gente começar o vídeo, eu vou fazer uma hipnose em você. Contar até 3, você vai fechar os seus olhos, você vai relaxar, se sentir cada vez mais relaxado. E quando eu estralar os meus dedos, você vai esquecer tudo que você já sabe sobre o belo. Então respira. 1, 2 e 3. Ótimo. Esqueceu tudo que você sabe sobre beleza? Então agora vamos. Hoje eu tô com um caderno aqui. Gente, é muita coisa pra gente falar. Vou tentar falar de forma simples e leve pra ser um vídeo gostoso de assistir, porque vai ter filosofia no meio. Pra começar, eu falei, mas o que significa, afinal, beleza? Fui atrás de pesquisar e segundo Oxford Language, significa que tem formas e proporções harmônicas. Bonito. Ok, tá. Mas o que é a harmonia? Combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz sensação agradável e de prazer. Ausência de conflito, paz, concórdia. Basicamente é isso. E o belo é a harmonia, né? A relação entre isso. Muito do que eu vou falar aqui não vai dar pra você entender se você só assistir uma parte. Sabe aquelas frases que parece que você fala, opa, eu não concordo com isso. Aí a pessoa termina e você fala, ah, entendi. Então, se você não for assistir tudo, já pode sair do vídeo. E depois você vai ficar falando mal de mim sem ter ouvido tudo. Então, ouça tudo e depois você fala o que você quiser. Tá, então belo é o que está ligado ali à harmonia, né? O que é harmônico. A partir daqui a gente pode excluir um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo. Entenda primeiro, depois você fala o que você quiser. O estilo e o movimento punk não é belo. Se a gente for olhar assim pelo que ele é visualmente, não é belo. Por quê? Porque ele não é para causar essa sensação agradável, sabe? De prazer ao olhar. Ele é exatamente para criar um questionamento, um conflito, vamos dizer assim, que leve a uma mudança. Por quê? O movimento punk, em essência, o movimento punk real, raiz, ele é para causar mudanças, é uma forma de protesto, né? O movimento punk ali que surgiu lá nos anos 70 e que mexeu ali no estado político lá nos Estados Unidos nos anos 70. Esse movimento punk, hoje, muito é só por entretenimento, só por visual, só para falar, sou contra tudo e não é bem assim não, né? Mas esse não é o assunto aqui. O que eu quero dizer é que, apesar de eu gostar muito e até admirar quem ele segue esse estilo do punk, e a essência dele, que é fazer protesto para gerar mudanças, ele não é belo. Porque ele causa esse conflito, sabe? Isso de não tem paz. Então não é harmônico, se não há harmonia, não há beleza. Esse conflito de beleza é relativo surge exatamente porque as pessoas confundem beleza com gosto. E aí, gostar, você pode gostar de qualquer coisa. Inclusive, você pode polir o seu gostar para o seu gostar estar mais próximo do que é belo. Mas gostar não tem muito a ver com beleza. Pode estar ligado, mas não necessariamente está. E aí você fala, tá bom, entendi, mas o que importa? Beleza realmente importa? Como seres limitados que somos, a gente também tem alguns benefícios, né? Que a gente tenta lhe dar uma improvisada para suprir outras necessidades. O que a gente usa a nosso favor? Os nossos sentidos, né? A visão, o olfato e tudo mais. Sendo assim, não há uma coisa que é mais importante do que a outra. Quando a gente fala de aparência, a gente não tá falando que é o que mais importa. Mas como um sentido, a gente ter esse benefício é importante, tanto quanto os outros. Assim como você olha para uma fruta e você vê que ela tá meio estranha, você não vai comer. Porque pode ser que ela seja estragada. Você olha para uma rua escura à noite e você fala, vou arriscar passar aqui com um celular que eu ainda tô pagando parcelado? Não vou. Ele nos ajuda a avaliar uma situação, uma pessoa, comparar com as nossas experiências antigas e dizer isso é bom ou isso é ruim. A gente pode falar sobre o belo e o bom. Nem sempre o que é belo é bom, mas é muito provável que o bom seja belo. A gente, quando perde a sensibilidade de avaliar o que é belo, a gente também perde a sensibilidade de avaliar o que é bom.
Porque muitas vezes, não sempre, o belo está ligado ao que é bom. E o bom está ligado ao que é belo. Característico da nossa geração. Da nossa geração, não tô falando só a geração Z, tô falando de todo mundo que tá vivo hoje. Sabe, num geralzão. Você tá, por exemplo, com uma roupa, se olhando no espelho e você não consegue dizer: será que isso é bom? Isso é belo? Não sei, vou perguntar pra minha mãe. Eu preciso ouvir de outra pessoa se isso é bom ou não pra mim, sendo algo mais individual, ou se isso é bom ou não no geral, se isso é belo ou não, entendeu? A gente perde essa sensibilidade. Exemplificando sobre os sentidos que eu havia falado, pense assim: você tá assistindo um filme. Assistir um filme é legal, mas assistir um filme num cinema com uma tela top, qualidade de imagem top, comendo uma pipoquinha, aquele cheiro de pipoca do Cinemark, um áudio incrível, com as falas claras, compreensíveis, é incomparavelmente melhor. Quando você vive uma experiência com todos os seus sentidos ligados, ela é muito mais marcante, ela é muito mais prazerosa, vai te marcar melhor. É a vida acontecendo completo, entendeu? E é por isso que o marketing usa isso contra a gente. Não tem como falar sobre belo sem entrar em filosofia. A filosofia, ela tem uma parte ali da estética, que não é a parte principal, mas entra nisso e eu prometo, se você não gostava de filosofia na escola, você vai passar a gostar agora. Joseph Pieper. Harmonia é encaixe interno que exala apenas beleza. O que é a harmonia? É aquilo que causa aquela sensação de prazer. A gente olha e faz sentido, às vezes a gente não sabe nem explicar, mas aquilo passa pra gente um sentimento de prazer. E aí ele fala sobre esse encaixe interno, que seria o quê? Quando eu sou aquilo que eu deveria ser, aquilo que eu deveria ser no geral, tá? Como ser humano, isso exala a beleza de mim, como se a beleza transformasse a partir do meu encaixe interno. A professora Lucilena, ela dá um exemplo muito legal. Ela fala sobre um homem furioso, né, agindo ali com base na emoção dele, rugindo, né, como um leão. Sabe quando a pessoa tá bem brava na fila do caixa e começa a xingar todo mundo? Aquilo não é belo, por quê? Porque não é nossa essência. Agora, quando você vai pra natureza, um leão rugindo, talvez seja belo, porque essa é a natureza dele. Entende? Então é esse encaixe da sua natureza. Seu eu interior exala, beleza. Tem uma parte muito legal que eu não sei nem se eu ia falar agora, mas é impossível não falar disso. Você já parou pra pensar que quando uma pessoa faz aquilo que ela deveria fazer, sabe? Expressar o talento dela, uma pessoa que, por exemplo, fala muito bem e ela tá expressando isso, parece que ela brilha muito mais. O pessoal sempre fala Neymar não, Hendrick. Menino Hendrick jogando. O menino brilha. Ele poderia ser um corretor de imóveis. E ele poderia ser bom, talvez, como corretor de imóveis. Mas no futebol, você entendeu isso? É quando a pessoa expressa aquilo que ela realmente deveria fazer, né? Como Marco Aurélio fala, o pé fazendo a função do pé, a mão fazendo a função da mão. Faz muito mais sentido, é muito mais harmônico e isso exala apenas beleza. A visão do Joseph Pieper, né, precisa ter um encaixe interno para que essa pessoa exale beleza. Toda vez que você sai dessa natureza humana, né, que deveria ir em direção à justiça, à bondade, ao divino, como se ele fechasse a torneirinha da beleza. Automaticamente, quando nos inclinamos à nossa natureza real em essência, isso exala de nós uma beleza, a beleza transborda. Muito poética essa visão. Já para Francis Hudson, eu acho que esse é o nome dele, se eu tiver falado errado eu coloco aqui. A beleza é uma qualidade objetiva e universal. A Kelly também acredita nisso. E se é universal e objetiva, não importa a sua crença, a sua geografia, a sua idade, é belo e ponto final. Para ele, a beleza é universal e percebida através dos sentidos que nós compartilhamos. Uma capacidade natural de perceber e compreender a beleza baseada em princípios como ordem, proporção e harmonia. A gente compartilha um senso de beleza independente do lugar que você viva. E isso baseado nessa harmonia, nessa ordem. E aí muito se fala de como o nosso cérebro ele tem necessidade da ordem, sabe? Quando a gente é criança e fica procurando formas nas nuvens,
que tecnicamente não tem um formato específico de alguma coisa, mas o nosso cérebro ele prefere a ordem, então ele fica procurando ali imagens. Você já ouviu essa história? Eu já ouvi porque eu amava fazer isso quando eu era criança. Faz sentido, né? É como se a gente estivesse procurando harmonia. A gente fala também sobre um rosto perfeitamente simétrico, mas não é bem assim. Não é a simetria 100% que nos faz esse olhar, nos traz essa sensação de perfeição. Teve até uma pesquisa que eles fizeram, busca, sei lá como pode se chamar, sobre o rosto mais simétrico e tudo mais. Eles acharam uma menina e o rosto dela era muito bonito, mas muitas pessoas diriam que eu já vi alguém mais bonito do que ela, com certeza. Então, tem algo que vai além dessa simetria perfeita, que a gente ainda não sabe dizer muito bem o que é. O Francis, ele diz, né, que é baseado em uma ordem específica, em uma harmonia específica, mas que ainda assim isso pode ser influenciado pelos seus gostos pessoais. O que é belo, e ponto final, mas o seu gosto é um gosto pessoal seu, que você desenvolveu com o passar do tempo. E você pode mudá-lo ou não. A gente também tem estudos que mostram que os bebês, isso eu ia falar no final, mas tô falando agora já. Bebês também têm um senso de estética, eles sabem reconhecer o belo, sabe? E isso segue um padrão. Já fizeram vários estudos com crianças, eu acho que vou falar um pouco mais sobre isso no final. E elas seguem o mesmo padrão independente da geografia delas. Insano, né? Pra o vídeo não virar o documentário, vamos pra o último, o meu favorito. Ele, na verdade, não é um filósofo, tá bom? É o John Keats, ele é um poeta inglês, se eu não me engano. E ele fez um poema, na verdade, sobre urna, que é como se fosse um vaso. Teria outro nome mais bonito, mas eu não lembro. Então, vamos chamar de vaso, que tinha umas artes bem bonitas, uns vasos gregos. Talvez eu esteja confundindo, porque eu estou estudando muito sobre a Grécia também, mas eu acredito que sejam vasos gregos, que às vezes eles colocavam cinza das pessoas, ou poderia ser simplesmente para embelezar o ambiente. Ode a uma urna grega. Tá aqui embaixo o nome certo, tá bom? Se eu tiver errado, presta atenção. É lindo. A beleza é verdade, a verdade é beleza. É tudo o que sabemos na Terra e tudo o que precisamos saber. É um dos que eu mais concordo e casa, né, são complementados por todos os outros que eu falei no começo. Para Kelly, onde há verdade, é ali que está a real beleza. Quando a gente tenta fugir do que o ser humano no geral, não tô falando só sobre você, às vezes tem coisas específicas para você, mas que não fogem daquilo que o ser humano nasceu para ser em essência. E todas as vezes que o ser humano tenta fugir disso, inclinar algo que não é nossa natureza, a beleza acaba por aí. Exemplo. Vocês lembram de um tempo, eu acho que tava voltando aí ultimamente, mais a modinha de pintar o olho todo? Aquilo não é natural. Não é real. Não é belo em nós, seres humanos, porque o nosso olho não é assim. No entanto, se você quer colocar uma lente de outra cor, por exemplo, provavelmente vai ficar bonito. Mas por quê? Porque aquilo não foge da verdade, não foge de nós como essência. Existem pessoas com olhos azuis. Então, eu não tô falando de um extremismo de zero procedimento estético, porque aquilo não é real, não. Mas quando foge do que é uma natureza humana, não tem mais beleza. Colocar aquele chifre aqui não é belo, porque não é da nossa natureza, não há verdade naquilo. E aí a gente pode também falar de uma forma mais filosófica, quando uma pessoa ela é real em essência, o caráter dela, o jeito dela agir, ela fica muito mais bela. Tenho certeza que você conheceu uma pessoa que ela ficou mais bonita depois que você conviveu mais com ela. E aí acontece também a situação oposta. Quando você encontra uma pessoa que você é atraído pela aparência física dela, o que é normal, você vai de encontro com ela procurando o a mais, porque é como se a beleza ela fosse uma janela que nos promete algo a mais. Quando a gente chega nessa pessoa e não há uma beleza real a mais nela, que é o que a nossa alma estava procurando, a gente se frustra. Tem uma frase, uma citação: busca final da beleza esbarra no corpo e se frustra. Eu pesquisei muito de quem é essa frase, a quem ela é atribuída. Eu não sei, não encontrei, mas ele é tão real. O que ele quer dizer? Nossa beleza, nossa aparência física é como se fosse uma janela que nos faz ir em busca dessa janela, dessa paisagem linda,
e nos faz ver através dela. Quando não há nada dentro, ela esbarra em nosso corpo, e aí a Lucilena, a professora, ela fala sobre como se nosso corpo fosse a grade. A gente bate na beleza dela e se frustra porque não tem nada mais. Sabe quando você conhece uma pessoa que, gente, ela é linda fisicamente, a aparência dela é linda, nossa, o estilo dela é bonito, e aí você conversa com a pessoa e ela não tem conhecimento, ela não tem conteúdo. Você esbarra nessa grade e se frustra. É daí que vem o amor platônico, né? E aí quando essa pessoa de repente tem conteúdo, ela fala muito bem e tudo mais, só que o caráter dela fala mal de todo mundo, ela xinga todo mundo, ela fica brava, irritada por qualquer coisa, sabe? Essa pessoa que o caráter dela está manchado de alguma forma. De novo, a gente bate nessa grade e se frustra, porque a beleza física, a beleza da aparência por si só não é suficiente para alimentar a ânsia da nossa alma. De fato, uma janela, ela é necessária, mas por ela só, a janela, só por janela, sendo só apenas isso, sem ter nada mais a nos oferecer, ela é frustrante, não é suficiente para saciar a sede da nossa alma, pelo que é realmente belo. Tem a ver com simetria, mas tem algo a mais que a gente ainda não consegue explicar. A ciência explica uma parte da harmonia, da ordem, mas como é que a gente explica a beleza da natureza por si só? Né? Então seria as montanhas totalmente irregulares, um mar totalmente revolto, onde não há ordem, e ainda assim é belo. É estranho, né? É difícil explicar. Existem regras que a gente desconhece, né? A natureza conhece muito bem, e é engraçado a gente ver como a natureza ela também tem necessidade do belo. Acho que eu nem preciso colocar aspas aqui, tira as aspas. A natureza tem alguma necessidade pelo belo. Porque do contrário, eles entregariam ali, tá, é vitamina que a gente precisa? Entrega numa cápsula igual o ser humano. Pra que colocar uma árvore tão linda, sabe, tão perfeita, em uma ordem totalmente diferente que a gente não consegue expressar onde tá a ordem ali, e ainda assim é belo. Não é apenas utilitária por ser. Se fosse assim, Deus entregava pra gente vitamina numa cápsula. Talvez seja exatamente o motivo porque a natureza é bela por si só, mesmo sem a gente conseguir explicar as regras e a ordem que ela está. Porque elas são o que são. E não tem como corromper o mar para que ele tente ser alguma outra coisa. Ele é ele em verdade. Uma macieira não vai tentar, sei lá, ser qualquer outro tipo de árvore. Ela é ela em essência. Entrega o que ela tem que entregar. Talvez por isso a natureza seja bela como ela é, independente de alguma ordem. Aí a gente volta aqui no assunto sobre as pessoas expressarem verdadeiramente o que elas nasceram para expressar, sendo como ser humano geral ou aquilo que é em essência seu, né? Que a gente chama de propósito, ou até de repente um corte de cabelo, uma cor de cabelo que, nossa, esse é o seu, e aí a pessoa fica totalmente diferente, parece que brilhou uma luz na cara dela e ela só mudou o corte de cabelo. De novo, além da aparência, né? Aquilo que a pessoa expressa, a forma como ela fala que é real, a essência dela, é belo. Vou falar um pouco sobre o que Platão falava, a ideia dele, sobre o belo nos elevar, né? E sobre o belo ter uma ligação com o divino, o belo nos eleva ao divino. Tudo que é divino é belo. Então a gente vê um exemplo das igrejas, né? Essas igrejas antigas, sabe? Que são enormes, e aquelas pinturas que a gente olha e fica, meu Deus do céu, o que é isso? Traz um sentimento diferente de tão belo que é. Porque o belo é exatamente isso, como Platão falava, para nos elevar, né, ao divino. Então, o que eu queria trazer é exatamente isso, o entendimento sobre o que é o belo. O belo é bem objetivo. O belo é algo certo, independente da sua crença, região, e aí os seus gostos você pode variar da forma que você quiser, você pode poli-los para torná-lo melhor, mais em direção ao que é belo, para que o belo leve você ao que é bom. Que o belo na aparência física, ele é essa janela que nos faz ir em busca de algo a mais. E que a janela por si só não serve para nada. Que é necessário ter algo a mais. A beleza física, ela é para isso. Nos mostrar que, olha, tem algo aqui. E quando não tem algo, a gente se frustra. Se você aprendeu algo, toca 2 vezes rapidão na tela para eu entender que você aprendeu, que você gostou. Me fala aqui se você ficou com alguma dúvida, se ficou confuso. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo coisas belas na sua vida. Tchau!